Se isso aqui não for o cúmulo da crueldade, então eu não sei o que é. Escuta isso aqui. No Brasil, nós temos hoje milhões de pessoas que não conseguem trabalhar. E não é porque elas não querem ou porque elas são preguiçosas, não. São pessoas que têm alguma condição incapacitante, alguma deficiência, autismo, algum problema mental sério, alguma doença séria, e ela não consegue trabalhar. E se ela não tiver uma renda, ela passa fome, ela morre. E às vezes essas pessoas têm que ter um pai ou um familiar dedicando 24 horas do dia para cuidar, porque uma pessoa não consegue às vezes nem viver só, nem trabalhar, mas ser autossuficiente dentro da própria casa. Assim como também nós temos milhões de pessoas, idosos, que chegaram a uma idade avançada e também não conseguem trabalhar, não conseguiram fazer a sua aposentadoria e INSS, então elas têm que receber uma coisa que se chama BPC, Benefício de Prestação Continuada, de Proteção Continuada. Sem o BPC, essas pessoas não conseguem sobreviver. Diferente de muitas pessoas da Bolsa Família, que se você tirar o Bolsa Família dela, elas são saudáveis, elas conseguem ir atrás de trabalho, conseguem sobreviver. No BPC, não. Tirar pessoas do BPC é um nível de crueldade que você não... Era inimaginável que um governo tivesse a capacidade de fazer isso. Bom, o que foi feito? O governo fez isso. E aí, esse aqui é um influenciador famoso na esquerda, que subiu a rampa com o Lula lá no dia 1º de janeiro de 2023. Subiu a rampa, fez campanha para o Lula como poucos influenciadores fizeram. Sério, eu não conheço outro influenciador que tenha feito uma campanha tão fervorosa para o Lula quanto esse aqui. E ele é portador de uma deficiência. Essa é a bandeira dele. Olha o que ele fala. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, que garante sobrevivência a milhares de pessoas com deficiência e idosos que se encontram em situações de vulnerabilidade. Milhões, tá? Não são nem milhares, não, são milhões de pessoas. Econômica. Esse que é um direito que não pode ser negado. O PL foi aprovado com alterações, mas alterações que não contemplam a diversidade das deficiências, deixando para trás autistas com grau de suporte baixo e também pessoas com síndrome de Down a terem acesso ao direito. O momento agora é de esquecermos nossas diferenças de ideologia política partidária e nos mobilizar, pressionar os nossos 81 senadores para que eles não aprovem. Já aprovaram. O que acontece? Ele fala uma coisa aqui que chamou a atenção, bem no início. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado. A Câmara dos Deputados ter aprovado. Bom, nós estamos, os deputados de direita, que ele tanto odeia, ficamos aí dias tentando lutar contra esse pacote do corte de gastos, justamente porque iria tirar benefícios de pessoas que não podem viver sem os quais. E aí ele vai e fala, a Câmara, só que o que ele está mentindo aqui? O autor do projeto foi o governo PT. José Guimarães, lembra o Capitão Cueca? Eu tenho certeza que você se lembra do famoso Capitão Cueca. Atletas do Brasil! O Luiz Lima mesmo mostra isso de uma forma muito interessante. Olha aqui, ó. Esse projeto de fim da lei de incentivo ao esporte veio do governo Lula. Autor, deputado José Guimarães, mais conhecido como Capitão Cueca. Então parem de dar narrativa ao Congresso Nacional. Foi o Capitão Cueca, ele mesmo, o líder do PT. É um projeto PT, do Lula, com autoria do PT. Tá, mas o Congresso aprovou, o Congresso é maldoso. É, o Congresso é maldoso. Sabe como que o Lula conseguiu aprovar isso? Comprando os votos. O governo Lula paga 8,3 bilhões em 20 dias e dezembro vira mês top 3 com mais emendas. Tá duvidando? Só para vocês. Agora eu vou te mostrar a melhor parte de todas, que é essa aqui. R$ 1.000 em verbas para a saúde, verbas do orçamento discricionário,
apelido aqui na Câmara dos Deputados, de emenda panetone, que aquele fim de ano, né, sempre tem a caixinha de Natal, a cesta de Natal, sempre tem ali algum tipo de uma bonificação extra, né, e para os deputados aqui não foi diferente. O governo está prometendo 5 milhões de reais em verbas para a saúde, verbas do orçamento discricionário, RP2, ou seja, verbas que já serão aplicadas na saúde, mas que os deputados que votarem a favor das propostas do pacote fiscal poderão ter direito a direcionar estas verbas. Ou seja, o governo está pagando 5 milhões, o governo Lula está pagando 5 milhões para cada deputado que votar favorável a tirar benefícios de pessoas com deficiência, com necessidades especiais. Preste atenção. Deixa eu desenhar. O governo dos pobres, o governo do socialismo, da assistência social, está pagando para deputados retirarem benefícios de pessoas com doenças, do BPC. Essa crueldade. Existe o estelionato eleitoral e existe isso. Tem que ser criado um nome novo para isso que o Lula está fazendo com essas pessoas. Porque assim, está saindo da educação, a gente já sabe, vai tirar boa parte ali, muito dinheiro do Fundeb, está saindo da segurança, a gente já sabe, está saindo. Agora está saindo do salário mínimo, vai diminuir, não vai crescer tanto o salário mínimo, agora tirar do BPC, e aí os deputados votarem favorável a isso. Só que pior é que a economia desse pacote do corte de gastos, o que ele vai gerar de economia nos próximos 6 anos, o governo gastou em 10 dias tentando segurar o dólar. Gastou mais que o dobro em 10 dias tentando segurar o dólar. E, melhor parte, para tentar economizar, isso tudo para economizar 70 bilhões. Ele acaba de entregar 16 bilhões para a Lei Rouanet. Para quem já é rico. Sabe esses artistas que já são ricos, mas que ficam defendendo o Lula nas redes sociais, vão receber 16 bi. Enquanto você, mãe, que tem um filho autista, que tem um filho com necessidade, o síndrome de Down, que não consegue trabalhar justamente porque tem que cuidar do filho, e tudo que você tinha para poder se manter era o salário mínimo que você recebia, não vai receber mais. Vai ser tirado de você. Olha que maldade, gente. Assim, eu já vi corrupção, eu já vi pilantragem, mas isso é uma crueldade que somente uma pessoa desprovida de coração. Tem que ser psicopata, melhor palavra. Para fazer isso com essas pessoas, é psicopata mesmo. E o governo conseguiu comprar a aprovação disso. Tem cabimento? E se fosse o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa, no mesmo dia o Alexandre de Moraes ou o Toffoli Ademar Mendes ia dar 48 horas para explicar por que o Bolsonaro está cometendo um genocídio contra pessoas com deficiência. Ia ser mais ou menos assim. A imprensa então ia trucidar. Mas não. O que a gente está vendo é a imprensa fingindo que não acontece, colocando a culpa no Congresso, sendo que na verdade foi o Lula que comprou deputados para votarem favorável a isso.